Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria estarmos juntos nesse final de semana, agradecendo ao Senhor pela palavra de Deus que nós temos a cada dia e de uma especial nesse final de semana, ou a cada final de semana. Lembrar que nós estamos no mês da Bíblia, estamos nos aproximando do Dia Mundial da Bíblia, onde nós lembramos a importância de termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, em nossa casa, e de acolhermos o texto da Escritura como palavra de Deus, que nos ilumina e que conduz a nossa vida. Tendo de maneira especial, nesse ano, o tema do mês da Bíblia, que continua os temas dos anos anteriores, que é o tema de Aparecida, do documento de Aparecida, para que nele nossos povos tenham vida. E esse ano, aprofundando a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e que tem como lema anunciar o Evangelho e doar a própria vida, tirada da primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, anunciar o Evangelho e doar a própria vida. É justamente essa oportunidade que nós temos de fazer com que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, cure nossos corações, nossas mágoas, nossos sofrimentos. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, esse final de semana, nos questiona profundamente. Vemos tempos difíceis, complicados, sofremos tantas situações de guerra, de violência, de usurpação da liberdade humana, do ir e vir, com tantas situações que existem, sabemos que tem tanta gente que faz a maldade. Mas é interessante ver como nossa ideia, aquilo que vai sendo formado no coração das pessoas, é que as coisas só se resolvem com vingança e não com perdão. E quando, digamos, alguém tem errado e começa a se emendar, quer se emendar, não tem mais lugar para ele ou para ela na sociedade. Não encontra emprego, as pessoas querem cada vez mais que a pessoa morfe na prisão, mas não se recupere. Então, quer apenas um castigo e não uma recuperação, não uma vida melhor. E é algo que nós vemos que de tanto sofrer também em tantas situações que hoje nós temos, as pessoas começam a ter uma maneira de pensar só vingativa. Eu sofri, eu também tenho que sofrer, e tenho que sofrer realmente até não aguentar mais, uma certa pressão de vingança cruenta e não de misericórdia para que a pessoa possa ter uma outra oportunidade e renovar sua própria vida. É um questionamento muito sério, porque essa mentalidade que vem muito pelos meios de comunicação, que vão colocando essas questões como se realmente só se resolvesse a violência pela violência, e não com a educação, não com o amor, não com o perdão, não com a reconciliação. Quanto mais nós tratarmos a violência apenas com violência e, ao mesmo tempo, não temos oportunidade para que as pessoas se emendem, pior ficará a nação e o mundo de hoje. A palavra de Deus desse final de semana nos questiona profundamente nesse sentido. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus 18, 21 até 35, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que pegou contra mim? Até 7 vezes. 7 vezes seria o máximo na mentalidade de Pedro. Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E que não significa 70 vezes 7, significa sempre. O número 7 é simbólico, ou seja, o número que fala de uma plenitude. Então, ou seja, o perdão deve ser sem limites, perdoar sempre. Porque, meus irmãos e irmãs, quem carrega ódio e vingança no coração é uma pessoa que tem veneno consigo mesmo, destrói sua própria vida. Quando você perdoa alguém que lhe fez o mal, você experimenta essa libertação em você mesmo, mais do que do outro que também pediu perdão. Devem toda a questão da reconciliação, da confissão, que nós passamos, experimentamos o perdão de Deus, para que perdoados nós também possamos perdoar os outros. Quantas coisas nós erramos e fizemos mal. Talvez tenhamos feito de outras maneiras, talvez muito mais com ideias, muito mais com o coração, mas muitas vezes também com atitudes. Quantas vezes odiamos os outros e fazemos mal aos outros, ou queremos mal ao outro. E somos perdoados, e o Senhor nos dá a oportunidade de emenda, de transformação.
Tem na Escritura, né? O Sermão da Montanha fala um pouco disso. Com a medida que você medir, será medido. Se você é alguém que perdoa, também será perdoado. Se você é alguém que se vinga, acontecerá contigo a mesma coisa também. Isso que nos fala a segunda parte do Evangelho desse final de semana. Jesus conta justamente uma história. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. A tradução está enorme fortuna, mas é uma fortuna impagável. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Mesmo vendido não daria para pagar. Junto com a mulher e os filhos, tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caía aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Saberia que ele podia trabalhar a vida inteira e não pagaria. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Perdoou uma dívida impagável. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, uma quantia irrisória, uma pequena esmola. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. E realmente era pagável. Mas o empregado não quis saber disso e saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia, como se na prisão tivesse com o que pagar. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamar de volta aquele e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Aliás, meus irmãos e irmãs, é que nós rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. A tradução dívida ou a ofensa mais ou menos equivalem. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos isso a Deus. O Senhor nos perdoa como nós perdoamos os outros. O Senhor nos perdoa nossas dívidas como nós perdoamos a dívida dos outros também. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos que a palavra de Deus coloca para nós em xeque muita coisa. Como é que nós vemos também essa sociedade? Nós queremos que outros paguem e que nós vamos também pagar da mesma forma? Ou queremos ter oportunidade de emenda, de mudar de vida? Aí está a importância disso. Temos um coração capaz de reconciliar e de perdoar pela graça de Deus. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira do Eclesiástico, né, a leitura de Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33 até 28, 9, fala um pouquinho disso, que no fundo a questão do rancor, do ódio ao outro e não do perdão. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. E fala: quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Com a medida com que você medir, você será medido. Que pedirá severas contas dos seus pecados, como nós ouvimos no Evangelho. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Isso já no Antigo Testamento, livro do Eclesiástico. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do teu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Tranquilamente, bem claro para nós isso. Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar o perdão para os teus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Meus irmãos e irmãs, já no Antigo Testamento, no Eclesiástico, a palavra muito clara com relação a isso. Não levar ódio no coração, saber perdoar os outros. E no Evangelho, Jesus fala para Pedro perdoar sempre. E conta essa história do empregado que foi perdoado e não teve capacidade de perdoar o seu semelhante.
A Escritura fala claro, com a medida que você medir, será medido. Se eu sou vingativo, se eu quero que o outro sofra e não seja perdoado, né, cada vez mais, não dê opção de emenda, estou fazendo a minha própria medida também. Né? Portanto, quanto mais eu vou semear a mão cheia, quanto mais eu tenho um coração capaz de reconciliação, de perdão, mais eu experimento perdão também na minha própria vida. Se eu sou perdoado, sou chamado a perdoar os outros. Isso não é relaxamento, não. Porque se realmente vingar resolvesse alguma coisa, o mundo estaria muito melhor. Se violência com violência resolvesse alguma coisa, o mundo estaria muito melhor. Porque não faltam vinganças. Quantas pessoas levam anos, dezenas de anos no coração, a vingança até matar alguém, até fazer mal a alguém, até estragar a vida de alguém, por causa de alguma questão. E o mundo ficou melhor por isso? Muito contrário, ficou bem pior. O caminho da humanidade nova passa pelo perdão, pela reconciliação. Essa palavra de Deus, esse final de semana, muitíssimo importante esse tempo de tantos ódios em nosso mundo. Tantos ódios também em nosso país, em nossas cidades, achando que ódio com ódio vai resolver o problema. Jesus fala que perdoar sempre, e levar um coração livre, aberto, generoso, para assim nós caminharmos. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós temos a carta aos Romanos, segunda leitura, as 4 Romanos, aquela que nós continuamos lendo todos os domingos, não é? Dizendo que nós vamos ter esse dom, que é um dom de Deus, é claro, de não levar ódio no coração, e sim levar assim o perdão e não o rancor. Fala que ninguém de nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Quer vivos, quer mortos, pertencemos ao Senhor. Somos de Deus. Somos pessoas que experimentam o amor de Deus, que experimentam o perdão que vem de Deus, experimentam o carinho do Senhor que deu vida por todos nós, que realmente com o seu Espírito Santo transforma nossos corações para podermos ver nesse mundo com amor e justiça e fraternidade. Meus irmãos e irmãs, é muito mais difícil perdoar do que vingar-se. Vingar é só trazer no coração, deve vir o veneno que está no seu coração e vir à tona e fazer mal ao outro. Perdoar é divino, vem de Deus, não é nem humano. Por mais que nós façamos, nós vemos que é a graça de Deus em nós. E isso transforma o mundo. E aí está o papel do cristão de ser esse sinal e ajudar esse mundo também a ser diferente. São tantas situações, tantos programas de televisão que só semeiam ódios, rancores, tantos filmes que só falam de violência. Tudo isso aí vai formando no coração das pessoas, desde a criança até o idoso, apenas uma situação de violência e de rancor e de vingança e de ódios. E só leva ao mundo pior. Nós queremos um mundo melhor. O mundo melhor passa pelo amor de Deus que nos perdoa e que, consequentemente, nós nos perdoamos uns aos outros. E isso é exigente, porque perdoar um ao outro também vai mudando a nossa vida e mudando a vida do outro. A experiência de quem cometeu o mal e se sente amado, eu me tenho perdoado, ele começa a se recuperar e pode se recuperar. Mas nós estamos apenas tratando o ódio com ódio porque alguém fez o mal e apenas achamos que apenas a vingança resolve, com o nome de justiça. Justiça, claro, cada um deve responder por aquilo que fez, mas ao mesmo tempo buscar uma mudança de vida e transformação. Escutemos, meus irmãos e irmãs, esse final de semana em nossas celebrações eucarísticas, em nossas capelas, igrejas, nossas comunidades, a palavra do Senhor. Vá de coração aberto, participe da missa dominical, escute a palavra do Senhor que é luz para o nosso caminho, que ilumina a nossa vida, nossos corações, deixe permear por essa palavra que é forte, eficaz, transforma nossas vidas e se alimente depois, né, dessa vida nova em Jesus Cristo. Ele que dá a nós, no seu corpo e no seu sangue, confirmando a nossa vida e a nossa caminhada. E temos certeza que conosco e com cada um que se deixa converter e caminhar com Cristo, perdoar-se e perdoar o outro, um mundo novo é possível, uma nova humanidade é possível, um novo país, um novo estado, uma nova cidade é possível, quanto mais os cristãos semearem o amor e a fraternidade, o perdão e a reconciliação. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.